Bom dia para todos. Essa é terça-feira santa. Estamos aqui para fazer o encontro anualmente, pessoal do mundo inteiro, as nações, e discutir o sentido climático na Terra. Fazia reunião, gastavam milhões de reais. E a gente poderia dizer uma frase que era só o faz de conta. Isso deixava muitas pessoas apreensivas. Hoje eu vou fazer um encontro aqui, tem uma mesa grande com 12 cadeiras, eu vou fazer de conta também que eu esteja na OMS, lá no grupo do G8, fazendo uma reunião. Não dá para ver aqui porque fazer um encontro com uma presença, como agora a gente está fazendo um encontro, sobre conferência de vídeo, né? Outras pessoas podem estar vendo aí esse encontro, como estão fazendo lá na Brasília, os parlamentares. Então, hoje eu quero falar algo importantíssimo sobre o que foi dito há tantos anos atrás sobre as questões sociais, climáticas. Isso já foi dito muito antes de eu nascer, quando eu tinha, não tinha ainda aparecido nesse mundo. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 1948, definiu saúde como um estado de completa bem-estar físico, mental, social e não apenas uma ausência de doença. Nós acrescentamos ainda a dimensão, o básico aqui, espiritual. Esta definição clássica tem sido muito criticada pela sua visão idealista utópica. Afinal, o que seria estado completo de bem-estar? É uma pergunta. O que seria isso? O que significaria um estado espiritual, incluído não só o bem-estar terreno, mas um bem-estar espiritual? É difícil mencionar algo tão subjetivo. Apesar de críticas à definição, nos mostra um horizonte de sentido a ser perseguido e que não basta apenas não estar doente. É necessário ter qualidade de vida. A saúde humana não pode ser vista separada e segregada do contexto maior em que o ser humano vive, mas interligar-se com os determinantes sociais, com o meio ambiente cósmico ecológico. Isso é a base de tudo, né, que o ser humano pode alcançar. Então, nessa terça-feira, eu queria falar um pouquinho do Evangelho de hoje, uma leitura que está em duas partes na Bíblia, que é do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23 a 37, e João, capítulo 3, versículo 7 a 15. Diz assim: é necessário vós nascer de novo. O vento sopra aonde quer, ouve-lhe o ruído, mas não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel, ignoras estas coisas? Em verdade vos digo,
Dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vós tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como creeis se vós falar das celestiais, aliás? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crê tenha vida eterna. É aquilo que se vem discutindo, palavra que Jesus deixou bem claro, porque as Escrituras não têm, as Escrituras não deviam de ter influência com cultura, idealismo, direita, de esquerda, discussões, como estava falando o outro de São Vicente Ferrer, que 1500 e pouco teve a sua participação numa grande cisma. Então, nascer de novo, como tem uma passagem das Escrituras que diz, eu não sei se ele não estava entendendo, mas ele disse: Senhor, como é que eu posso entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? O nascer de novo em Jesus Cristo é fazer uma opção e seguir a determinação que Jesus, muitas pessoas até, se não fosse batizada, veja bem, eu não estou excluindo aqui o batismo, se uma pessoa não fosse batizada, mesmo não sendo batizada, mas se ela um dia determinasse a seguir esse caminho, ele estaria no caminho certo, estaria válido. Porque a determinação dos pais para batizar um filho não é uma crença. Não é porque alguém viu batizar, porque alguém disse: ó, batiza o teu filho. Não. Os pais têm que batizar o seu filho porque eles acreditam piamente que se batizar o seu filho, eles vão pertencer a Jesus Cristo. Recebe uma vida nova em Jesus Cristo, né? Porque, segundo aqui nos conta, né? Replicou Nicodemos: como pode acontecer isso? Disse Jesus: és doutor, né, em Israel, ignoras essas coisas? Em verdade vos digo, dizemos o que sabemos e damos testemunha do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Quer dizer, você no mundo, você cria mecanismo, você tem um desenvolvimento cultural, social no mundo, mas você ignora o que esse homem veio fazer aqui na terra, Jesus Cristo. O Espírito é como um vento, uma das imagens mais tradicionais da liberdade. Entendeu? Quando eu faço uma opção de Jesus Cristo, eu sou como o vento. O que significa você ser como o vento? Porque o vento sopra para onde quer e ele leva para onde quer. Ninguém detém. Entendeu? O vento que não conhece limites nem fronteira. O vento não conhece. Um vento pode chegar, um furacão pode chegar até 350 km por hora e ele arranca tudo que tem para frente. Esse é o dado que vem dizendo aqui, que é como o Espírito, a pessoa livre. O Filho do Espírito não... aliás, os filhos do Espírito são livres. Que liberdade é essa? O mundo conquistou culturas, depois de guerras, e buscávamos uma liberdade reiterada, baseada em quê? Na liberdade de busca de bem-estar, atropelando tudo, né? E não olhando de um contexto global para quem está dentro do contexto, para que aquela pessoa
vê que aquela pessoa não está acompanhando o desenvolvimento, não está empregada, procurar saber por quê. Ressoa aqui a afirmação de Paulo: para ser livre, o Senhor nos libertou. E nos recorda que já não somos servos, mas filhos, livres para amar, para o amor. Quando repassamos a história da humanidade e nossas histórias pessoal, ainda hoje, tantas escravidões estão presentes em nosso coração. Ainda hoje, tantas escravidões, presente em nosso coração. Percebemos-nos de que viver em liberdade é nossa primeira vocação humana cristã e também nossa mais desafiadora tarefa. Colocar em texto, nós sabemos que, olhando para esse cenário hoje de direito, Jesus, Sagrado Coração de Jesus, nós sabemos que não é fácil. E não foi para Jesus e não será para nós. Sempre haverá oposição. Né? Agora já estamos observando no Brasil essa briga política em Brasília. Assim como todos os homens até agora que têm ido sentar na cúpula lá para discutir. Então hoje eu queria falar aqui uma coisa falar um idioma. Não tem um tradutor aqui. Então eu queria dizer que quando eu vou falar para os membros que estão aqui, faz de conta. A saudação, três minutos, cruz clássica. Eu estou aprendendo o idioma, porque eu sou brasileiro, ainda não estou bem habituado a falar nesse idioma. Então vamos falar aqui. 3 minutos que crescem, que truma nesta face. Tutti necessi, che mo, cesei, tuxa, baratenque no compra nesse que na teta. Pus menino, que não manje. Oh, que significa? Posso te falar? Que texto? Que tem muita? Desde que nós não for. Bom, se você sabe que idioma é esse que eu falei? Eles ficaram olhando um para o outro. O que esse cara falou? Uma língua nova para falar? Bom, se eu chego lá na China, no Japão, falo meu português, tem que ter um tradutor. Mas muitas vezes, se eu for lá, sentar na mesa do G8 e falar meu português, claro, qual é o meu objetivo que eu levei para o mundo, tem um tradutor que vai transmitir para eles. O que é que eles dizem? Esse cara aí está equivocado. Então não seria bom então eu falar um idioma que ninguém entendesse? Que diferença fazia? Isso ia fazer alguma diferença? Porque a minha proposta não foi colocada em prática? O que eu falei? Isso é que vem acontecendo. Se eu falo um idioma que se interpreta, esse que eu falei aqui, não estou fazendo ironia. Eu estou falando uma colação aqui, é porque o próprio Jesus falou com as maiores palavras clássicas. Ele disse: tudo o que eu vos disser que eu disse foi o meu Pai que mandou eu dizer. E quando Jesus começou a pregar a doutrina dele, o que é que aconteceu? Não aconteceu aqui o que eu falei agora? Alguém entendeu aquele idioma que eu falei? Pois é, mas quando Jesus falava também acontecia isso. Vamos supor que se tivesse, quando os homens quiseram, depois do dilúvio, construíram a Torre de Babel,
e todo mundo fizeram uma torre para chegar até o céu. Os homens não dispersavam, só tinham uma língua. Não seria melhor ter deixado assim, não? Criamos os idiomas, veio um espírito que provocou uma confusão lá, eles não entenderam mais. Se chegasse um espírito aqui e falasse uma língua para mim, se não tivesse um tradutor, eu não ia entender nada. Mas o espírito que naquele dia da Torre de Babel, que desceu do céu, e eles começaram a falar idiomas diferentes, não entendiam o que estavam falando, provocou uma confusão e eles desistiram daquela obra. E depois, mais tarde, vamos antecipar aqui, que ainda não chegou lá, né? Depois de Jesus ter morto e ressuscitado, depois dos 40 dias, veio Pentecoste. E lá, naquele dia de Pentecoste, aconteceu algo fantástico. Lá aconteceu o contrário. O que tinha acontecido na Babel, as línguas, para fazer uma confusão nos homens, Deus, depois de ter vindo aqui na terra, ele modificou e naquele dia de Pentecoste, todos falando por um só. Veja bem, olha o que Deus faz ali. Idioma quetense, árabe, todas as nacionalidades que estavam ali, que tinha da Torre de Isabel dividido os idiomas, naquele dia houve uma reunificação. Veja que isso é Deus que faz. Então, todos que estavam ali, a ouvir a voz do Espírito por um homem, todos passaram a entender uma única palavra, uma única voz. Então, gente, nós sabemos que se houve problema na igreja, não foi culpa de Deus. O Pentecoste deixou bem claro, uma única nação, um único povo, falando em idiomas diferentes como de Babel, mas foi reunificado no Pentecoste, o Espírito Santo, para que homens, através do Espírito Santo, todos na terra fossem orientados por ele. Deixa a Babel de fora, meus irmãos. Deixa a Babel aquilo que aconteceu, aquela dispersão de idioma, discussão. Fique com o Pentecoste, fique com o Espírito Santo. Apesar de crença, ideologia, em pessoas diferentes que pensam diferente. Quando nós fizemos uma reunião de hoje, acontece o quê? Babel. Bobazeira. Babel é você falar o que ninguém entende. Que Deus, nessa Páscoa, o que está acontecendo em Brasília, uma Babel, eu não sei se o Mandetta vai ficar, o governo está o marimbondo, porque vocês sabem como é que é o militar, né? O militar tem uma disciplina e tem que se obedecer como ele quer. Então eu não sei ainda, me desculpa aqui o que eu vou falar, que o governo tinha cortado muitas verbas, estava tudo sucateado. Eu queria saber que esses jovens que perderam as suas bolsas estão do lado do Bolsonaro. Francamente, tem duas elites no Brasil, não é só política. O que eu vou dizer aqui? Isso é uma contaminação. O povo está dividido, Mas agora nós temos que ficar do lado do Mandetta. E ele, não é essa Babel aí, quem é aquele cidadão lá da OMS, está mandando para o mundo uma coisa que aconteceu, como o Divino Espírito Santo falando de Pentecoste. E está havendo uma Babel no mundo. Meu Pai do céu. Então eu não entendo porque que tem quase metade do brasileiro a favor do Bolsonaro. Gente, não se trata de poder político. Se o Bolsonaro chegasse lá em Brasília e dissesse que está equivocado e fizesse com que todo mundo ficasse em casa, eu no próximo ano, se ele se candidatar, só ter votar maneiro.
Entendeu? Mas essa coisa que está acontecendo em Brasília, essa Babel que está acontecendo em Brasília, é um ponto negativo que não soma nada. Só nos vai trazer divergência. E não é uma hora boa da gente estar discutindo isso aí. Entendeu? Agora, se esse vírus vai perdurar por muito tempo, gente, nós na Segunda Guerra Mundial, o mundo começou do zero. Por que nós não podemos? O mundo, o ser humano, ele é capaz. Né? Agora, o que tem que fazer é o seguinte. Tem muitos bancos que têm dinheiro. Tem políticos que têm dinheiro. Muita conta que eles estão achando que pode se demorar e eles estão pensando lá dentro. Se fosse aberta a mão de salário, conta bancária, injetar, olha, eu tenho para mim que nem precisava o governo entrar nessa. Meu Deus do céu, tem muito dinheiro. Ajudar o pobre. Que Deus nos ilumine e dê essa força para nós podermos implantar nessa Semana Santa deixar Babel de volta, essa confusão, e voltar a ser o Pentecostes. Vamos implantar já desde hoje. Amém.